Papai, nós apresentamos a Ti a Tua palavra, esta oração, cada nome deste livro de oração, cada família, cada pessoa que está assistindo e vendo este vídeo. Colocamos todos no Teu altar, cada autoridade secular e espiritual também. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Papai querido, pelo milagre da cura, da libertação, da transformação. Obrigado, Senhor, por transformar a nossa vida de dentro para fora, para podermos ser o sal da terra, para podermos ser a Tua imagem e semelhança. Muito obrigado, Jesus, por abençoar o dia de todos, na autoridade do nome de Jesus. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um dia maravilhoso, mais um dia fantástico, mais um dia andando no Espírito. E andar no Espírito é bom, né? Andar no Espírito faz bem para a alma, faz bem para a saúde, faz bem para o Espírito, faz bem para tudo. Andar no Espírito nos deixa mais jovens, mais alegres, mais positivos. Andar no Espírito nos dá esperança de um amanhã muito melhor, porque nos faz melhor para sermos melhores amanhã. Então ande no Espírito, seja um milagre todos os dias. E não se esqueça, por favor, se inscreva aí no nosso canal, dê um joinha, clique no sininho e espalhe a nossa mensagem para o Brasil e para o mundo. Vamos propagar o projeto Andando no Espírito. Me ajude a fazer a vontade de Deus. Também, não esquece não, tá? Curte a nossa página no Facebook, Andando no Espírito. Curte lá e compartilha. Me ajuda a fazer a coisa acontecer, não para mim, para Jesus Cristo, para o Espírito Santo e para o nosso Deus maravilhoso. Andando no Espírito agora vai falar do capítulo de número 15 de 1 Coríntios. Paulo está chegando nos últimos capítulos de 1 Coríntios, falando, explicando, ensinando os coríntios as atitudes, os comportamentos, entre tantas coisas, né? O que nós devemos fazer no nosso dia a dia, como devemos nos comportar, o que devemos falar, né? E mesmo assim, aquele povo era muito reclamão, aquele povo falava e duvidava de todas as coisas, e até da ressurreição dos mortos eles duvidavam. Espera um pouquinho, como assim? Né? Se Jesus ressuscitou ao terceiro dia, se Jesus é a fonte de todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador da nossa vida, se Jesus é tudo que nós precisamos, né? Paulo fala lá no versículo 1 assim, olha, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Por que ele fala isso? Porque tinha gente já trabalhando contra, né? Colocando outras coisas na cabeça do pessoal, falando que não havia ressurreição coisa nenhuma, aquela coisa toda. E Paulo continua, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefás, que é Pedro, né? E depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 homens, né? 520 homens, quando ele subiu ao céu, dos que vive ainda a maior parte, mas lá em Pentecostes, viu? Mas alguns que dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos me apareceu a mim, naquele encontro que Jesus teve com Paulo, que a gente até fala que ele caiu do cavalo, aquela coisa toda, mas foi aquele encontro que fez com que Paulo então se voltasse para Jesus e realmente fizesse a vontade de Deus e não a vontade do inimigo, né? E aí Paulo fala, né, destas coisas, que ele se considera o menor dos apóstolos, mas Paulo foi
o apóstolo dos gentios. Ele verdadeiramente foi usado por Deus para começar a igreja fora de Jerusalém, fora dos judeus, a igreja dos gentios, a igreja de Cristo, né? Porque os judeus, ele veio para os que eram seus e os seus não os receberam, e nós o recebemos, nós somos os gentios. E todo aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida se torna filho de Deus, se torna a igreja de Cristo e recebe o Espírito Santo de Deus. Aí Paulo continua no verso 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Então Paulo, ele dá toda uma justificativa e fala que se não fosse isso, né, a fé seria em vão e a nossa esperança seria em vão. Porque na verdade, amados, nós não estamos querendo viver aqui na terra, nós queremos viver com Jesus na Nova Jerusalém, né? Nós queremos viver a eternidade com Cristo. E Paulo vai enfatizando no capítulo 15 coisas importantíssimas, né? Falando sobre Jesus Cristo, que é as primícias, e entre outras coisas. E aí ele fala no verso 25 assim, olha, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai falar do milênio. Jesus vai reinar por 1000 anos aqui na terra como rei, e aí vai reinar como rei, como os judeus queriam que ele reinasse quando ele veio a primeira vez, mas não era na primeira vez. Primeiro ele precisava resolver a questão do espírito, e agora então ele vai vir para resolver a questão da autoridade secular, ou seja, ele vai reinar aqui na terra por 1000 anos, né? E nós vamos reinar com ele com certeza absoluta. Quem estiver aqui para ver isso acontecer. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Quem venceu a morte? Jesus, né? Ele venceu a morte, mas ele está falando de todos nós, ok? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Quando Jesus obedeceu a Deus até o fim e ressuscitou, ele então recebeu todas as coisas, e tudo foi sujeitado debaixo dos pés de Jesus Cristo, debaixo dos nossos pés. Mas, quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas, que é Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho Jesus se sujeitará àquele que as coisas lhe sujeitou, que é Deus, para que Deus seja tudo em todos. Tudo isso por causa de Adão, tá? Por causa do pecado do primeiro Adão. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Paulo dando a explicação que existe a ressurreição e nós pregamos a ressurreição. No verso 32, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Então tudo que ele fez não tem proveito se ele não ressuscitar e viver a eternidade com Cristo. Então o foco, né, é Jesus Cristo, é a ressurreição, é estarmos com Cristo na eternidade, tá? E aí Paulo fala, comemos e bebemos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Ou seja, se ele está falando isso lá, naquela época, imagine agora, né? Por isso, pregando o evangelho pela internet, ou seja, o projeto Andando no Espírito, que é para todo mundo conhecer o Deus verdadeiro, conhecer a Jesus Cristo. Porque quando ele voltar, é a igreja de Cristo que ele vai receber, né? Ele vai arrebatar. É a igreja de Cristo, os demais não vão ser arrebatados. Então, nós precisamos ser a igreja de Cristo, andar no Espírito, ok? Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão?
Insensato, Paulo fala. O que tu semeias não é o que vivifica, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo que quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Ou seja, Jesus morreu e ressuscitou. E quando a Madalena foi tocar nele, ele falou assim: não me toques, porque ainda não fui glorificado. Então quando ele é glorificado, ele é vivificado, ele recebe um corpo diferente do nosso, né? Que é o que vai acontecer com a igreja que ressuscitar, com aqueles que ressuscitarem em Cristo, né? Receberemos um corpo glorificado. Fantástico, amados, maravilhoso. Mas para isso a gente tem que receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Fazer a oração da fé, que está na descrição do nosso vídeo aí, tá? Pega, baixa a oração da fé, faz a oração da fé para você receber a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida e ser morada de Jesus aí, ser morada do Espírito Santo, para que quando ele vier, ele ressuscite todos aqueles que estão em Cristo e a gente receba um corpo glorificado. Ele fala mais sobre o corpo glorificado, ou seja, essa mudança, aí no capítulo de número 15, você acompanha, leia o capítulo 15 por 7 vezes, por favor, para que você compreenda, né, sobre essa ressurreição. E aí Paulo fala lá no versículo 44 assim, ó: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Tá vendo? Se há corpo animal, há também um corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Primeiro Adão, último Adão. Quem é o último Adão? Jesus Cristo. Fantástico, maravilhoso, né? Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são as coisas dos terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Você percebe que Jesus, ele veio, ele nasceu de Maria, mas José não tinha ainda conhecido Maria. Quem conheceu Maria para que Jesus nascesse? O Espírito Santo, celestial, veio do céu. Por quê? Porque ele não podia ser concebido por José, porque a corrupção está no homem, ou seja, está no carnal. Então ele foi concebido pelo Espírito, incorruptível. Show de bola. E no verso 50, Paulo fala assim: e agora, digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Por isso é que Jesus falou para Nicodemos, lá em João capítulo 3, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos não entendeu. Por quê? Porque ele era carnal, né? Como é que eu posso voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo depois de velho? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E quando que a gente nasce no Espírito? Quando você faz a oração da fé. Quando você faz a oração recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Você nasce de novo no Espírito. Fantástico, show de bola! Paulo dando uma aula fantástica para a gente ser transformado de dentro para fora. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista de imortalidade. Maravilhoso. E aí Paulo finaliza então, né? E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade,
então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Né? Quando a gente estiver com o corpo glorificado, nós estamos com Cristo na eternidade. Ninguém vai morrer mais. Não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá desunião, não haverá corrupção. Aí Paulo fala: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte, o que é? Tá aí, ó, explicadinho. O pecado. A desobediência leva à morte, né? A força do pecado é a lei. Jesus veio para quê? Para cumprir a lei. Maravilhoso Jesus Cristo. Mas graças te dou. Mas graças a Deus, Paulo fala, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que te dá a vitória? É Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ó, firmes, constantes. O que significa isso? Que nós temos que ser focados, continuar profetizando, continuar vivendo a palavra, continuar andando no Espírito, continuar positivos, continuar incorruptos, lutando pela nossa felicidade, lutando de uma maneira saudável, sadia, não querendo passar por cima dos outros, não querendo crescer sobre as outras pessoas, através das outras pessoas. Não. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus. Tudo isso que a gente está vendo aí é a obra de Deus, para a gente se fortalecer, para a gente crescer, para a gente se fortificar, para a gente sempre estar crescendo, aprendendo, se fortalecendo no Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ou seja, tudo que a gente faz, não é vão no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo era ou não era um grande coach? Um mindset maravilhoso. Fala sério. É maravilhoso, gente. Quando a gente olha para a palavra e quando a gente olha para a nossa vida na luz do Evangelho, a gente vai aprender milhões de coisas. Milhões de coisas que a gente tem que colocar em prática na nossa família, no nosso escritório, no nosso negócio, no nosso comércio, na nossa indústria, no nosso trabalho, no dia a dia da nossa vida. E eu desafio você a colocar. Show de bola, né? Leia 1 Coríntios capítulo 15 7 vezes, mas leia para valer. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Evangelho, muito obrigado, Jesus, Espírito Santo, muito obrigado pela cura, pela libertação, muito obrigado pela motivação, muito obrigado pela transformação. Muito obrigado, Senhor, por visitar esta mulher que está agora assistindo este vídeo. Ela tinha um problema de saúde muito sério, que médico nenhum está resolvendo, mas neste momento o médico dos médicos, Jesus Cristo, está entrando no corpo dela e está tocando nesta ferida interna que ninguém viu, que ninguém achou, mas as dores que ela sente são dores terríveis, abdominais, que há muito tempo ela sente e nenhum remédio dá jeito, mas eu profetizo e determino agora a cura dessa mulher, a cura dessa mulher, a cura dessa criança, a cura desse homem, a cura dessa família, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Lembrando que Jesus te ama e eu também. E olha, seja um milagre na vida das pessoas. Espalhe esse vídeo. Se inscreva no canal, dê um joinha, clique no sininho, compartilhe para o mundo. Abençoe as pessoas, mande, porque você não sabe quem está precisando, mas Deus sabe, tá? E curta a nossa página no Facebook aí, por favor. Espalhe a nossa mensagem também no Facebook, tá bom? Eu conto com você, Jesus também conta, o Espírito Santo, tá legal? Jesus te ama e eu também. Ele vive no
no meu coração. Posso crer no amanhã, porque eu sou seu filho, Pai. Oh, porque Ele vive. Temor não há. Oh, papai.